Hoje a frase de Santa Faustina também nos ensina a perdoar. Olha só, quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Vou repetir para todos nós refletirmos, porque todos os dias a gente, né, ou se não todo dia, mas em algumas épocas da vida, a gente tem que perdoar, né? Quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Santa Faustina, rogai por nós. Rogai por nós. Quero só fazer um adendo, me veio uma coisa ao coração quando eu li o testemunho da Eliette, porque ela disse que ela fez uma experiência de, no momento que ela estava aflita, ela estava acompanhando o programa na reprise e ela até adormeceu, mas ela sentiu Deus visitando a casa dela, passeando cômodos por cômodos, chegando até o quarto e dizendo para ela: está tudo bem. Quero pedir que hoje Deus nos dê esta unção e esta graça, que a partilha da palavra, que é o próprio Cristo, é o Verbo encarnado, que a presença do Espírito Santo em nós e em você também seja essa visita de Deus. Amém. Que todos nós, sem exceção, cada casa, cada hospital, cada lugar onde tenha alguém sintonizado, que receba, porque de fato eu acredito nisso. Ela falou, a partir disso eu tive mais fé e mais confiança. Eu falei, de fato ela foi visitada por Deus, porque é Deus quem nos dá o dom da fé, é Deus quem nos dá a confiança. Então que assim seja na vida de todos nós no dia de hoje. Amém. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, esta graça. Que não haja casa, não haja lar, não haja lugar aonde ecoem essas palavras hoje, as tuas palavras. Que o Senhor não venha visitar e que o Senhor não caminhe por lá. Que não haja lugar sem a tua presença, sem a tua visita. Então te pedimos, Jesus, entrar agora nesta casa, neste lar, inclusive desta pessoa que, ouvindo esse testemunho, ansiou que isso acontecesse na sua casa também. Você sentiu até um ciúmezinho, não é? Desse testemunho. Mas Jesus ouviu o seu coração e acolheu o seu desejo, e agora Ele te visita, visita a sua casa, visita o seu lar. Mas sobretudo, o Senhor Jesus entra agora pela porta aberta de cada coração que o acolhe neste momento. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor. Com louvores em nossos lábios, com cânticos e alegria, Senhor Jesus, nós te acolhemos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos cantar, nos preparando para esse momento que segue. Que oração maravilhosa já começarmos assim. Mas bem como aconteceu na vida do Monsenhor Jonas, e por isso existe a canção nova, e por isso nós estamos aqui, que haja um sopro, uma força nova do Espírito Santo sobre nós. Estamos nesses 50 anos de batismo do Espírito Santo, do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas. Desejamos essa mesma graça. Por isso cantamos como ele cantava, assim. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. És a luz infinita, és a luz infinita. Tua glória sublime, tua glória sublime, nos envias dos céus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra.
Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E até o título é interessante, fraqueza e força. Na tradução da CNBB, esse trechinho está separado e recebeu ali um título. Não foi um título dado pela Bíblia, não. Mas por quem organizou nesse formato, né? Com essa distribuição aqui, segundo a orientação da CNBB, e para ficar mais fácil da gente localizar, identificar os trechos que contêm um assunto, às vezes vem um título em cima, mas até aqui há a inspiração de Deus. Fraqueza e força. E São Paulo diz assim: e para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. Mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E ontem Santo Agostinho falava para nós, né? Que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Orgulho é uma coisa terrível. E Deus, que sabe disso e que nos ama, muitas vezes permite que nós passemos por situações que quebrem o nosso orgulho, porque com orgulho se vai ao inferno. O orgulho preceptou um anjo no inferno. O que foi que aconteceu? Porque tem gente que pergunta assim, mas Deus criou o demônio? Não, Deus não o criou o demônio. Deus o criou um anjo. A mesma coisa, para ficar fácil a comparação, é como se alguém olhasse uma pessoa totalmente desfigurada pela maldade, pelo crime, sabe? Uma pessoa assim de uma malícia como você nunca tivesse visto na vida, de um cinismo, de uma violência, e você olhasse e perguntasse assim, Deus criou esse monstro? Não, Deus não o criou um monstro. Deus o criou uma pessoa, um ser humano, com todas as possibilidades de uma vida íntegra, boa, pacífica, cheia de amor, mas talvez à custa do pecado dos outros, das violências que essa pessoa sofreu, de repente associadas às escolhas que ela fez, e alimentado com todo tipo de mau sentimento e má intenção, o monstro foi se formando. Mas Deus não criou um monstro. Como Deus também não criou o diabo. Não o fez diabo, o fez um anjo. Inclusive o nome Lúcifer, uma pena que seja um nome dado a um ser perdido. Porque é dos nomes mais belos. Era um nome que, se não fosse pela coisa ruim, valia a pena pôr num filho, que significa portador da luz. Por que Lúcifer tinha esse nome? Porque ele carregava consigo a luz de Deus. Porque no céu ele era como um reflexo de Deus.
E às vezes você tem um espelho tão polido e tão perfeito que você acha que você está conversando com a pessoa e é o espelho. Inclusive, quando alguns vão fazer aqueles truques de mágica, né? São truques. Usa-se espelho. Porque quando o espelho ele é muito bom e ele está bem posicionado, ele repete com perfeição a cena que ele reflete. Lúcifer era no céu um reflexo perfeito de Deus. Ele era só reflexo. Mas quem olhava para Lúcifer via a Deus. Até que ele começou a olhar para si mesmo e pensar, Deus sou eu. E ficar orgulhoso. E ao ponto de querer se contrapor àquele que o criou. Parece que estupidamente esquecendo que era de Deus que vinha a existência dele e a força dele. E a palavra de Deus vai nos dando inúmeras pistas da sua rebelião. O que foi que pôs a perder este anjo, gente? Orgulho. O orgulho fez do mais sublime anjo do céu um diabo. E o orgulho continua fazendo diabos a partir dos corações nos quais ele entra. Por isso, a nossa vida ela é permeada de humildade. Ou a gente é humilde porque se humilha, ou a gente vai ser humilhado. Não é? A vida vai nos humilhar. E São Paulo ele conta aqui. E para que a grandeza não me enchesse de orgulho. Porque Paulo diz aqui das revelações. Mas Paulo, a gente experimentava coisas grandiosas na sua vida. Paulo viu por força da oração dele e pela fé dele, pessoas ressuscitarem. Uma pessoa caiu de uma janela alta, se arrebentou lá embaixo, estava morta. As pessoas já tinham constatado, ela estava morta. E Paulo debruçou-se sobre ela e mandou que ela se levantasse e a pessoa voltou à vida. E essa não foi a única situação que ele viveu assim. Em outros momentos, os Atos dos Apóstolos relatam isso para nós, onde ele chegava para pregar, as pessoas queriam que ele fosse nas casas, que ele visitasse a casa, que ele visitasse os enfermos. Tinha doentes que eles não conseguiam trazer, tamanha enfermidade da pessoa. A pessoa estava tão doente que não dava para tirar de casa e levar na rua. E não dava para ele ir em todas as casas. Então as pessoas pegavam uns lenços e tocavam com esses lenços nele. E conta a palavra de Deus que os lugares onde levavam esses lencinhos, as pessoas eram curadas das suas enfermidades e libertas da opressão do demônio. Coisas grandiosas aconteceram por meio deste homem. Inclusive, a evangelização do Ocidente é responsabilidade desse homem. Não é? Corajoso, apóstolo dos gentios. Gentil é um nome respeitoso, é um nome generoso para pagão. Para você não ofender a pessoa chamando assim de pagão, chamava de gentil. Ou gentil por quê? Das gentes, dos povos. Evangelizador dos povos que não acreditavam em Deus, do Deus de Israel. Então esse homem diz: e para que a grandeza não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. Aí alguém pode pensar assim: nossa, ele devia acordar então sendo moído de pancada. Um espírito batia nele, esbofeteava o rosto dele. Olha, não era isso que Paulo estava dizendo não, viu? E qualquer pessoa com o mínimo de instrução na Bíblia entende que não era isso. O que é esse anjo de Satanás, que era o seu espinho na carne?
alguma coisa que Paulo já tinha pedido a Deus que afastasse dele, mas Deus permitiu que ele travasse essa luta a peito com essa situação. Talvez uma doença, talvez uma inclinação para um pecado. E eu acho muito interessante que a Bíblia não diga qual era o espinho na carne de Paulo, porque todo mundo que lê diz assim, eu acho que era isso. Por que a pessoa diz eu acho que era isso? Porque ela põe o espinho dela no lugar do de Paulo. É uma palavra reveladora. Inclusive, quando a gente começa a tentar descobrir que espinho que era, a gente vai contando todos os nossos espinhos sem perceber. Não é? Aí um diz, eu acho que era uma inclinação a um desvio sexual. Eu acho que era a gana de dominar as pessoas. Ele era um grande intelectual, ele era um estudioso, ele tinha muitos títulos. Era a luta para não se impor por aquilo que ele trazia de talento humano. Tem uma parte que ele falava dos discursos, que ele não tinha convencido as pessoas à força de retórica. Eu acho que o espinho na carne dele era trocar o evangelho pela habilidade de falar, afastar-se da simplicidade do evangelho para ganhar as pessoas pela inteligência. E aí a pessoa pode ir dizendo. Alguns dizem que o espinho na carne de Paulo era ver o seu povo não aceitar Jesus. Mas o fato é que ele vivia um sofrimento, gente, constante. E que ele pediu a Deus 3 vezes para afastar isso dele. E ele não foi atendido exatamente como ele pediu. Então não pense você que quando você faz uma oração e Deus não atende do jeito que você pediu, não pense que é porque você está rezando errado. E não pense que isso seja um sinal de que Deus não te ama ou não te ouve. Porque mesmo as pessoas mais amadas, mais queridas e escutadas por Deus, que se teve um homem que foi escutado por Deus, foi esse tal desse Paulo. Foi. Pessoas escutadas por Deus também tiveram orações que elas fizeram que não foram atendidas do jeitinho que elas pediram, não. E quando Paulo insistia e dizia, Senhor, eu já te pedi, afasta de mim essa tentação. Ou até usando as palavras de Jesus, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus também fez oração que não foi atendida exatamente como ele fez. O Pai do céu atendeu Jesus, mas não exatamente do jeito que Jesus tinha pedido. Porque Jesus pediu para afastar a cruz. E o Pai do céu atendeu, fazendo-o passar pela cruz, fazendo em termos, né? Pedindo a ele que ele passasse pela cruz, mas não permitindo que a cruz o vencesse ou o derrotasse. Jesus não foi dispensado da cruz, mas recebeu algo muito maior do que se ele tivesse sido dispensado da cruz. Ele recebeu a vitória sobre a cruz, mas para isso ele teria que passar por ela. Só que o que ele recebeu foi muito maior do que se aquela oração lá no Getsemane tivesse sido atendida. Talvez se Deus atendesse certas orações que você fizesse, você teria sido privado dos maiores tesouros da sua vida. Talvez se Deus tivesse atendido aquela sua oração lá atrás, você não tivesse esse filho tão amado que você tem hoje, essa filha tão querida. Talvez você não tivesse encontrado essa pessoa que você tanto ama e que você diz que não sabe mais viver sem ela. Porque essa pessoa entrou na sua vida também à custa de algumas orações que não foram atendidas exatamente do jeito que você pediu. Mas Deus não deixou de te ouvir. E olha, quantos sofrimentos que você teve que passar, que fez com você, igualzinho o forno faz com o pão, transformou massa crua em alimento. Porque se não fossem certos sofrimentos que a gente enfrenta, a gente seria pessoas indigestas. A gente seria
intragável. Tem sofrimento que amaciou a gente. Teve sofrimento que fez conosco igual um domador faz com um cavalo bravo. O sofrimento veio, montou nas costas da gente igual um espinho na carne e nos tornou pessoas mansas. Para o bem, tá? Desculpe a comparação aí com um animal, mas para o bem. Vamos voltar ao exemplo do pão. Com certeza a massa não gosta quando ela é enfiada lá no forno e tem que enfrentar aquele calor. Mas aquilo que entrou não tem comparação com aquilo que saiu. Aquilo que entrou, se não tivesse ido para o forno, ia para o lixo. Mas depois do forno se tornou alimento. E uma vez tendo sido devorado, comido, mastigado, se transformou também na pessoa que dele se alimentou. O pão evoluiu, virou gente, quando se tornou alimento, não é? Muitas vezes Deus não atende a nossa oração do jeito que a gente pede, mas nem por isso Ele deixa de atender. Ele vira para Paulo e diz: basta-te a minha graça. Senhor, afasta isso de mim. Calma, a minha graça é o suficiente. Confia na minha graça. Com a minha graça você vai vencer. Pode ser que te custe esforço, pode ser que te custe espera, pode ser que te custe controlar seus sentimentos, seus pensamentos, suas palavras. Pode ser que te custe conviver com algumas humilhações, mas confia na minha graça. Que esta humilhação que você está enfrentando não é para a sua perdição, mas para que você seja levantado acima da posição que você estava antes. Porque os humilhados serão levantados. Você não pediu para eu te levantar? Diz o Senhor. Eu levanto as pessoas por meio da humildade. E foi preciso que você enfrentasse essa humilhação para ser humilde o suficiente para que eu possa te levantar. A minha graça é o suficiente para você. Confie na minha graça, porque na sua fraqueza a minha força vai se mostrar. A força de Deus é complemento da nossa fraqueza. É preciso essa base de fraqueza para que Deus coroe com a sua força. Inclusive, Santo Agostinho dizia isso. É preciso o humano para ser coroado do divino. É preciso que tenha o que coroar com a graça. Antes do santo tem que vir o ser humano. Não existe santidade desencarnada. Então, para que seja santo, precisa ser gente, precisa ser humano e precisa enfrentar as próprias fraquezas e encarar as próprias fraquezas. Não tem santo que não teve que lutar contra a própria fraqueza. Inclusive, alguns só foram santos porque eram fracos. E foi a sua luta contra as suas fraquezas, a sua insistência diante de tantas vezes que caiu, que o santificou. Não foram as quedas que os santificaram, mas ter tido a coragem de se levantar depois de cada queda. Deus não está contando as suas quedas, mas Ele está contando os seus levantamentos, os seus soerguimentos. Deus não registra quantas vezes você pecou, mas Ele registra quantas vezes você recomeçou, sem perder a coragem e sem perder a esperança. Por isso que quando uma pessoa não desiste de levantar, depois de ter caído, o demônio desiste de tentá-la com aquele pecado. Porque ele só vai acumulando vitórias para ela. Então, o segredo para nós nos livrarmos de certas tentações é continuar levantando, continuar levantando. Mas eu confessei, no outro dia eu pequei. Levanta.
Eu pedi perdão a Deus e depois fiz de novo tudo que eu estava fazendo de errado. Em nome de Cristo, levanta. Márcio, eu tinha feito o propósito de ser uma pessoa mais calma, mais mansa. E aí eu fui lá e pus tudo a perder, disse o que não devia. Seja humilde, peça perdão, começa de novo. Pedir perdão é diferente de se desculpar. Porque às vezes não cabe a desculpa. Às vezes a desculpa só irrita. Porque pedir desculpas é começar a dar desculpas pelo que fez também. Não é? Às vezes é importante pedir desculpa e dizer, me desculpe, eu me equivoquei, eu errei, eu não tinha visto dessa forma. Aí você começa a dar as desculpas pelas quais você fez. O perdão, gente, ele vai mais profundo do que a desculpa. Perdão é uma contrição profunda. É uma confissão absoluta do nosso erro. Me perdoa, eu errei. Eu não devia ter me alterado com você. Perdão. E aí você começa de novo. Você vai vencer. E inclusive é a maior evangelização que nós podemos oferecer para aqueles que estão conosco, porque a pessoa fica indagada. Por que a pessoa está recomeçando? Ele não conseguiu ainda, mas ele está tentando. Olha, como nós vivemos em comunidade, fica fácil a gente desculpar uma pessoa que tem um temperamento forte ou que tem uma fraqueza quando você vê essa pessoa tentando. Você nota que ela está dedicada, você nota que ela se esforça, então você dá um desconto grande, você diz, ela está tentando, não é fácil para ela. Gente, vamos ajudar, vamos ter paciência, vamos tolerar. Agora a pessoa pode ser a mais habilidosa. Se ela é uma relaxada, uma preguiçosa, fica difícil desculpar, viu? Você olha, ela nem fez nada demais. Mas dá um desgosto, que você vê assim, que má vontade, de novo isso. Desleixado. Essa lerdeza. Essa falta de caso, sabe? Essa falta de comprometimento, essa falta de brilho no olhar, essa perda da paixão pelas coisas de Deus. É mais difícil mesmo. Não é? Aí você olha, você tem que carregar aquele preguiçoso nas costas. Gente do céu, difícil demais conviver com gente preguiçosa. Você tem que carregar a pessoa nas costas, porque ela nem para cuidar de si mesma ela é capaz de se mover. Aí fica difícil desculpar. Mas quando você vê que a pessoa está tentando, quando Deus vê que a pessoa está tentando, apesar de todos os motivos que ela tem para desistir, Deus se comove. Talvez não falte motivos para você desistir. Talvez amigos te disseram para desistir. Pode ser que até numa situação um padre tenha dito para você desistir. Só que Deus está colocando no seu coração que não desista. E você, mesmo com todas as razões para desistir, insiste. E Deus, que vê a sua insistência, se comove e fica pasmo diante da sua insistência. E tenho certeza que Ele diz ali para Nossa Senhora, para o seu Filho Jesus, o Pai do céu, para o Espírito Santo e para aqueles que estão no céu, Ele olha e diz assim, boca aberta. É incrível como Ele é capaz de tentar, apesar de todas as razões para não tentar. E Deus se comove, porque a esperança comove o coração de Deus. Por isso, quem não desiste e sempre tem esperança, alcança aquilo que espera. O Paulo alcançou.
Não pela trilha que ele tinha apontado, mas pela trilha na qual Deus o tinha conduzido. E Paulo entendeu e aceitou. Qual é a diferença entre Paulo e muitos de nós? Que a gente entende e não aceita. E diz, eu não concordo, eu não quero. E Paulo diz, até usa uma expressão que é recalcitrar contra o aguilhão. O que é você recalcitrar contra o aguilhão? Aguilhão, quem está na roça sabe o que é. É aquele negócio, é o ferrão de você chuchar o boi. Entende? Tem uma vara com um ferrinho na ponta. Esse ferrinho, ele é rombudo, né? Ele não pode ser afiado, porque senão você fura a carne do boi, aí dá ferida, dá bicheira. Mas ele cutuca doído. Então é o ferrão que você empurra ali no boi. O que São Paulo diz? É como se Deus estivesse aguilhando a pessoa e em vez dali para frente, ela vai contra o aguilhão. Você vai sofrer. O segredo não é ir contra o lugar para onde Deus está nos empurrando. Vai que você não tome espetada. Porque a vida está te empurrando numa direção, e às vezes numa direção boa. Porque a vida é a vida. A vida não é a morte. Fora da vida há a morte. E a vida quer nos empurrar, quer nos carregar para a vida eterna, não é? Então, às vezes, a gente fica recalcitrando contra coisas que a gente sabe que nós não vamos escapar. Paulo era inteligente. Quando ele percebeu o que Deus estava fazendo, ele aceitou. Como muitas vezes eu e você entendemos no íntimo do nosso coração, como uma voz lá dentro falando com a gente que o caminho é aquele. E hoje o Senhor está dizendo para nós, vai com a minha graça, que a minha graça basta. Minha graça é o suficiente, inclusive para coroar a sua fraqueza. Primeiro o ser humano, depois o santo. Se não tiver a pessoa humana na sua luta, Deus não tem o que coroar. Se não houver luta, não há o que premiar. Sem luta não há vitória, sem vitória não há coroa. Não é? Sem luta não há vitória, sem vitória não há prêmio. A santidade é o prêmio de quem luta para ser de Deus até o fim. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. E aí Paulo entra com a parte dele, porque essa foi a de Deus, ensinando para ele. Talvez algo que ele não soubesse. É na sua fraqueza, é quando você se sente fraco, que a verdadeira força se manifesta e vai até o topo, vai até a plenitude. Aí Paulo, diante desta revelação, diz: por isso de bom grado, por isso de boa vontade, com uma vontade boa, não uma vontade melindrosa, uma vontade que fica manobrando, escapando, não, uma meia vontade, uma má vontade. Não, por isso de boa vontade, de bom grado, com querer eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Então encontro meu prazer em me ver fraco. Encontro meu prazer nos insultos. Aprendi, é o que ele está dizendo para nós aqui, olha. Aprendi a encontrar alegria nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Porque tem uma angústia que é por causa do pecado, tem uma perseguição que é por causa do pecado. Um assassino é perseguido e isso de nada lucra para ele. Ele não está sendo perseguido por uma coisa boa, ele está sendo perseguido porque ele mata as pessoas. Então, há uma perseguição que é por causa do pecado, há dificuldades que são causadas na nossa vida por causa do pecado, por causa dos vícios que nós nutrimos, por causa das indecências que nós escolhemos viver, por causa das maldades que nós escolhemos fazer.
por causa da corrupção na qual, como Paulo, nos meus insultos. Não, é os insultos por causa de Cristo. É você ser insultado por ser honesto, é você ser insultado por ser uma pessoa boa, como tantas mulheres e tantos maridos foram insultados por serem fiéis a quem não era fiel a eles. Aí é chamado de bobo, de trouxa, de cego. Insultos, porque a pessoa escolheu honrar a decisão e a promessa que um dia fez. Como quem diz, se ele quebrou a promessa dele ou se ela quebrou a promessa dela, isso é um problema dele. Quanto a mim, manterei a minha promessa. Isso é ser insultado por causa do bem, por causa de Cristo, por causa das coisas de Deus. E aí São Paulo diz, pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Meu Deus do céu! Gente, para Deus essa fraqueza é maior do que qualquer força. Até tem uma palavra onde a gente falou tanto de paciência. Tem uma palavra que ela mexe muito comigo, porque para Deus a paciência vale mais que a coragem. Tem um versículo que diz, é melhor o paciente que o valente. É melhor quem domina a si mesmo. Quem domina a si mesmo vale mais que o conquistador de cidades. Quem domina a si mesmo vale mais do que um general, mais do que um imperador, mais do que um conquistador. Porque conquistar-se a si mesmo, dominar, ter domínio próprio, é mais difícil do que comandar uma tropa, do que comandar um exército. E para Deus, é melhor o paciente do que o valente. Você, meu irmão, que é pai de família, na sua casa, quem é você? Você é o paciente ou você é o valente? Minha irmã, na sua casa, quem é você? A paciente ou a valente? Porque quando a gente quer ser valente dentro de casa, às vezes a gente perde a casa que a gente tem. Às vezes a gente perde a família que a gente tem. Existem vitórias que só podem ser alcançadas pela paciência. A sua paciência conquistará de novo esse amor. A sua paciência conquistará a conversão desta pessoa. Como é que eu educo meu filho, minha filha? Com paciência. Como é que eu trago de volta do caminho da perdição? A paciência vencerá. Nós não temos aqui na Canção Nova um programa inspirado por Deus de muitos anos, chamado Amor Vencerá, mas a palavra de Deus nos diz que o amor é paciente. A paciência vencerá. A sua paciência vencerá. Aos olhos dos outros, paciência é fraqueza. Essa pessoa me torra a paciência com essa paciência que ela tem. Ela é tão paciente que ela me faz perder a paciência. Não é assim? Tem gente que fica incomodado com a paciência, mas a nossa paciência não é uma paciência passiva. A nossa paciência é uma paciência ativa, que vai operando pelo bem, que vai costurando relacionamentos rompidos, que guarda em si, deixa que o mal escoe por meio de si para não contaminar as outras pessoas. É como aquela mãe que não passa adiante a fofoca que ouviu de um filho, para poder não destruir o relacionamento dele com o outro filho. Isso é paciência. Paciência muitas vezes é sofrer calado para que o mal não ganhe espaço. E como é que essa paciência, ela se manifesta? Essa paciência que vem de Deus? Num amor sincero, num contínuo desvencilhar-se do mal. Qual é o mal que você precisa largar? Você não aguenta largar de uma vez? Todo dia larga um pouquinho. Todo dia larga um pouquinho. Vai se afastando aos poucos. Vai deixando de lado. Vai parando. Hoje você bebia todo dia. Aí se você não aguenta parar, hoje você bebe, amanhã não. Depois da manhã você bebe, no outro dia não. Vai te custar. Às vezes é melhor cortar de uma vez. Mas vai se desvencilhando do mal.
aquela má companhia que você não sabe como sair dela. Vai aos pouquinhos, até porque você tem medo de repente cortar e isso virar contra você. Agora, não estou dizendo de certas situações de pecado e de aprisionamento, como muita gente às vezes vive, escravo de um adultério, pelo medo do que isso possa vir a ser e explodir. Corta de vez. Corta de vez. Corta tudo, corta todo contato, todo relacionamento. Esse desvencilhar-se do mal tem que ser uma machadada ali na raiz, cortar de não querer saber, de não querer ver nada. Isso é paciência. Engraçado, né? Interessante. Como é que a paciência de Deus se manifesta na vida da gente? Em nunca desistir de fazer o bem. Faz o bem todo dia. Faz o bem sempre, buscando de todas as maneiras ser atencioso, usar de ternura com todos, não só com quem nos agrada. Nós não somos chamados a ter ternura só com quem nos agrada. E olha, sobretudo, paciência é perseverar em servir o Senhor. Põe as mãos sobre o seu peito. E diga, Senhor, dá-me paciência, Senhor, dá-me paciência. no teu serviço. Teu serviço. Porque eu entendo isso agora. Eu entendo isso agora. Que paciência é perseverar em te servir. E aí nós não vamos nos deixar abater pela tristeza, porque vamos alegres enquanto esperamos. Que eu não ter alcançado ainda isso que eu pedi, Senhor, meu Deus, não me tire a alegria. Quem é o paciente, meu querido? É aquele que não perde a alegria porque ainda não alcançou a sua meta. Não aconteceu ainda? Mantenha altos níveis de alegria, seja cheio do Espírito Santo, peça graça de Deus, até para aguentar esperar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor será a nossa força. Enquanto a gente espera, a gente vai alegre pelo caminho. A caminhada é longa, é extenuante, vamos cantando pelo caminho que fica mais suave. Não é? Além agora de ir nessa marcha, a gente tem que ir cantando, mas isso, vai cantando que é mais fácil. Vai louvando a Deus, vai agradecendo e seja forte nesse momento de teste, de prova, de tribulação, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se mostra em toda a sua plenitude. Você vai ver Deus se manifestar com força nesse momento de fraqueza. Você acredita? Eu acredito. Pois quando sou fraco, então sou forte. Parabéns a todos aqueles que estão se sentindo extremamente fracos neste momento, porque esta palavra é de Jesus para você. É uma visita de Deus para você. Hoje todos nós vamos poder experimentar essa força, Paulo. Amém. Mas de uma maneira particular, vai experimentar mais quem precisa mais. Vai experimentar mais quem se sente mais fraco. Mas obrigado por escolher essa palavra para nós. Enquanto você rezava agora, no finalzinho, me vinha assim, que a gente tem Jesus como companhia. Sabe quando a gente tem um bom companheiro para caminhada? Assim, na vida, né? É tão bom a gente ter amigo, né? Que Verdade. fica mais fácil, fica mais leve. A gente às vezes tem que subir um Muito morrão, mais. mas o amigo vai conversando, vai... E me veio isso, a imagem de Jesus conosco. É Ele que caminha conosco nessa luta. Então, eu anotei aqui para mim, confia na minha graça, filha. Confia na minha graça. Confia no Senhor, o Senhor está comigo, Ele está contigo, Ele está aí com você, você não está sozinho. Tem um amigão do seu lado aí, Thiago, para te ajudar. Graças a Deus nós temos o Senhor conosco. E se a gente cai, a gente já se levanta, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa luz. Que essa canção então nos ajude a rezar e a olhar a nossa luta como a de Paulo. Paulo, com coragem, ousou dizer: é na minha fraqueza que eu me comprazo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Mais
vez eu me volto para o Senhor. Espero em Deus, meu Salvador, com paciência, e o meu Deus